Bom, eu estava em Londres quando isso aconteceu. Isso foi alguns anos atrás, como eu falei. Mas eu estava num tempo de missões. Eu e meu esposo, nós tiramos um tempo das nossas vidas, como fizemos várias vezes. Dessa vez não foi diferente. Nós largamos tudo para servir, né, a Deus de uma forma diferente, através do teatro, através de um musical. E nós estávamos ali naquele tempo e todos os dias nós tínhamos devocional. E nesse momento de devocional, nesse dia, eu estava sentindo muitas dores nas costas e falei com o pessoal: olha, gente, eu não vou no devocional, eu vou dormir, vou deitar, vou ficar deitada, porque eu estou com muitas dores nas costas. E foi isso que eu fiz. O pessoal foi pro devocional, que era assim, logo na frente da porta do quarto que eu estava dormindo. E eu dormi ali e tal, mas assim, o sentimento que eu tive era como se tivesse passado 5 minutos. Eu havia cochilado e aí eu acordei, eu me levantei e tudo assim normal e tal. Só que a gente dormia no colchão, no chão. E aí eu levantei, assim, o quarto era bem pequeno. E na hora que eu virei o meu corpo, o meu rosto, eu me vi deitada na cama. Isso foi um choque pra mim, muito grande. Toda vez que eu falo sobre isso eu me emociono bastante, porque foi uma experiência que mexeu muito comigo, mexe muito comigo ainda. E eu me levantei, eu lembro que veio um desespero sobre mim, porque eu percebi que eu não era carne, que eu não estava como carne. Eu percebi que era como se fosse, sei lá, minha alma, alguma coisa assim, meu espírito. Era totalmente diferente e parecia que a atmosfera, o lugar que eu estava, por mais que eu estava ali naquele quarto, era diferente, sabe? E veio um medo muito grande, que eu não tenho assim como explicar. Sabe quando você... quando acontece alguma coisa, você quase cai, ou tipo assim, você tá numa montanha russa e você acha que não vai dar certo, vai cair. É um medo assim, gente, eu não tenho como explicar. E eu comecei a sentir esse medo muito grande, e eu comecei a gritar, eu gritava, mas eu não conseguia sair do lugar, sabe? Eu não saía do lugar, eu gritava muito. E eu lembro que 2 coisas que eu gritava era: me tira daqui e Jesus. E eu começava a gritar: Jesus, 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 naquela agonia. Me tira daqui, o que tá acontecendo, sem entender nada. E parece que ficou ali, sabe, nossa, aquele desespero, parece que estava durando horas e horas e horas. E eu não sabia o que fazer, não conseguia me mexer, sabe? Eu me sentia presa, assim. E de repente apareceu uma pessoa do meu lado, do nada. E ele tava usando um capuz, assim, tava com aquelas roupas, tipo assim, parecia um pano entrelaçado, assim, no seu corpo. E era um cinza veludo e tal. E eu não conseguia ver o rosto dele, sabe? O rosto dele tinha uma profundidade muito grande que eu não conseguia ver. Parecia que sei lá, que tava vazio aqui, sabe? Eu não conseguia ver. Olhar pra ele, eu não conseguia. Ele não olhava pra mim, ele só olhava assim reto. E eu comecei a falar pra ele: o que tá acontecendo, me tira daqui, se eu tô dormindo você me acorda e tal. Eu comecei a falar, gritando e tal, e ele não falava nada. E de repente ele falou assim: você está dormindo. Quando eu perguntei, sabe, o que tava acontecendo, e ele falou assim: você tá dormindo. E eu fiquei assim: se eu tô dormindo, então me acorda, sabe? Me acorda, por favor, me acorda, deixa eu acordar. Eu quero acordar. E ele não falava nada e tal. E eu falava: o que tá acontecendo? Tipo assim, gente, aquela agonia, sabe? Tremenda, assim. E ele falou de novo: você está dormindo. Aí eu falei assim: me tira daqui, por favor, faz alguma coisa. E aí ele estendeu o braço e falou assim: vem comigo. Eu segurei no braço dele. E assim, nós ultrapassamos a porta do quarto que eu estava. A gente ultrapassou essa porta. E eu cheguei aonde estavam todos os missionários, os nossos amigos ali orando. Eu via todos eles, eu gritava.
Eu falava, gente, eu tô aqui. Eu gritava e tal, e eles não conseguiam me ver. Eu sabia que eles não estavam me vendo. E eu falava, pelo amor de Deus, vocês estão me vendo? Eu tô aqui, me acorda. E eles ali orando, naquele devocional que eu não participei, que eu tava com as minhas costas doendo e pedi, falei que eu não ia participar. E só que eu não... Tipo assim, quando a pessoa que pra mim eu acho que era um anjo, porque eu não sentia nada de ruim nele, sabe? Eu sentia medo por mim, mas eu não sentia nada de ruim nele. E ele me levou, né, pra onde estavam os meus amigos. E do jeito que ele me deixou, eu fiquei, sabe? Eu não conseguia me mexer, não conseguia andar nem pra frente nem pra trás, assim, não conseguia mesmo. E eu só gritava, assim, eu urrava, sabe? De gritar, assim, falava, gente, eu tô aqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Assim, aquela, assim, agonia, uma agonia mesmo, um medo, sem fim, sabe? E aí eu falava pra ele, cara, me acorda, faz alguma coisa. E ele não falava nada, aquela coisa toda. E aí, de repente, ele falou assim, olha pra janela. E tinha mesmo, né, as janelas assim, nós morávamos numa igreja e tinha várias janelas assim embaixo. E quando eu olhei pra janela, tinha um tornado, assim, bem na rua, na janela que nós estávamos. E, gente, enquanto isso estava acontecendo, o pessoal do devocional, eles estavam orando fervorosamente, sabe? Assim, a presença de Deus estava sendo derramada ali naquele lugar. Eu olhei para aquela janela, aquele tornado, assim, ele se conectava ao céu e se conectava na terra. Assim, ele estava super conectado. E, de repente, começou a cair um monte de folha. Um monte de folhas, assim, folhas de caderno, sabe? E toda vez que essas folhas tocavam o chão, eu escutava um barulho lá no meu tímpano. E começava plá, 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 plá. Sabe, era um barulho assim estrondoso, um barulho assim de tornado mesmo, tempestade, quando pega as coisas e joga e faz pá, 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 pá. Só que eram folhas e eu conseguia ver as folhas, sabe? Eu olhava para aquele negócio e eu via um monte de músicas, sabe? Escrito em cada folha com uma letra maravilhosa, uma letra linda, 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 que eu nunca vi, sabe? E era tudo assim de dourado, assim, sabe? Escrito assim e tal, de dourado, assim, coisa mais linda. E eu entendi que aquilo era um tanto de música, sabe? Quando eu olhei para aquilo, eu falei, aquilo era um tanto de música. E as músicas estavam caindo do céu. Só que eu tava dormindo, entendeu? E aí eu entendi isso na hora. E eu falei pra ele, né? Tipo assim, o que eu faço, né? E ele falou assim, você tá dormindo. Ele só falava isso. Ai, gente, se eu encontrar com esse anjo no céu, eu falo pra ele, cara, quando eu te perguntar as coisas, me fala, pelo amor de Deus. Mas aí, tipo assim, ele lamentava que eu tava dormindo, sabe? Ele falou assim, tipo assim, você tá dormindo, como se, tipo assim, Deus tá te dando as coisas, né? Deus quer derramar sobre você novas canções, mas, meu, você tá dormindo. E eu entendi aquilo e eu falei pra ele, me leva de volta pro quarto. Eu preciso voltar pro quarto, né? Onde eu estava, onde meu corpo estava. E aí eu peguei no braço dele, nós fomos, ele me levou de volta pro quarto, sem abrir a porta, ultrapassando a porta. Eu cheguei no quarto e comecei a deitar no meu corpo. E eu lembro que eu colocava a minha mão sobre a minha mão, meu pé no meu pé, né? Eu deitava e tentava conectar e assim, nada acontecia. E ele não falava nada pra mim, sabe? Foi quando, de repente, eu lembrei
que nessa época eu estava lendo um livro que chama O Céu é de Verdade. E esse livro é uma experiência de um menino de 7 anos de idade que ele... acho que o coraçãozinho dele para por alguns segundos, né? Ele vai para o hospital e tal, e acontece algo com ele, e ele tem uma experiência com Deus. E eu também vi um testemunho de um pastor que ele teve uma parada cardíaca, o coração dele também parou por alguns segundos, e ele teve uma experiência com Deus. E eu lembrei na hora o quanto eu fiquei envolvida com isso, né? E o tanto que eu achava assim maravilhoso tudo que essas pessoas estavam vivendo. E eu queria assim uma experiência dessa, sabe? Então eu orava. Eu orava. Eu lembro que eu pedia a Deus, eu quero ter uma experiência dessa. Ai, Senhor, eu quero ir pro céu, quero que alguma coisa aconteça, e aí eu vou pro céu, eu te vejo, eu vejo os anjos, eu canto com os anjos, e depois eu volto. E eu tinha isso, sabe? Eu pedia, eu orava, e eis que eu estava numa experiência dessa. E eu lembrei, né? E quando eu lembrei, foi tão interessante que eu lembrei que esse pastor que teve essa experiência, se eu conseguir achar o testemunho dele no YouTube, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, porque vale a pena vocês verem, né, o que ele passou. E se você não acredita nisso, ou se você não acreditava que isso pode acontecer, eis aqui mais um testemunho de que isso realmente acontece, isso pode acontecer mesmo. E lembrando, né, do testemunho dele, eu lembrei que para ele poder voltar pro corpo dele, o anjo falou para ele que ele deveria mergulhar nas suas narinas. Mergulhar, gente, no nariz. Porque quando Deus fez o homem, né, ele soprou vida sobre nós. E foi, né, aqui. É isso sim que eu entendi. Então eu lembrei de repente desse testemunho, sabe, desse cara, e eu pensei, eu vou ter que mergulhar no meu nariz. Eu vou ter que mergulhar no meu nariz. E, gente, eu fiz assim, literalmente eu fiz assim e mergulhei dentro do meu nariz. Eu cheguei dentro do meu corpo, tava tudo escuro. Tudo escuro, eu não via nada. E tava gelado, muito gelado. Assim, parecia que eu tava num congelador, na geladeira. Meu corpo todo gelado e escuro. E de repente, do nada, eu acordo, ou sei lá, ressuscito, não sei, sem fôlego, assim, eu... sabe, eu me senti assim, de repente. E eu nem acreditei quando eu acordei. Quando eu vi que eu tava ali naquele quarto mesmo, eu abri a porta, eu lembro que eu fiquei assim, desesperada. E o pessoal todo do devocional, o devocional tinha recém assim acabado. E eu comecei a chorar, falei, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Tentei explicar pra eles, acho que eles não entenderam também, assim, na época, o que aconteceu, de fato, sabe? E foi uma loucura. Falei, gente, eu vi vocês e tal, acho que eles devem ter achado, é louca essa mulher. Não vem pro devocional, depois fica nessa loucura aí. Compartilhar isso com vocês é um desafio, porque eu senti assim que as pessoas não iam acreditar em mim, sabe? Mas depois que eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar no próprio YouTube, que quantas pessoas passam por coisa semelhante a isso, quantas pessoas já passaram por experiências até piores do que isso. E eu resolvi abrir mesmo, né, pra vocês e contar essa experiência, dizer que se você pedir pra Deus, Ele vai mostrar pra você, né? Se você pedir, se você autorizar, se você falar assim, eu quero, Ele vai, sabe, mostrar pra você. Então, assim,
Isso foi uma lição também pra mim, porque depois que passou esse acontecido, passou, eu acho que algumas semanas, e de repente eu tava deitada na minha cama e eu comecei a ver a minha mão sair do meu corpo, sabe? E eu comecei a chorar muito, muito. Eu falei, Deus, eu não quero. Por favor, não permita, eu não quero, porque eu não... Então, assim, às vezes, sabe, na euforia, a gente acaba pedindo coisas pra Deus que não é assim pra gente passar, sabe? Ou a gente não dá conta, né? E a gente cai na besteira de ficar pedindo essas coisas. Ou seja, lesson learned, né? Aprendi com isso. Eu espero que esse testemunho seja uma bênção pra sua vida. Se você teve já alguma experiência parecida com isso, comente aqui abaixo, compartilhe com a gente a sua experiência também, que é muito válido quando a gente compartilha. Talvez ajude alguém que passou por isso e tem vergonha de falar, né, o que ela passou, o que aconteceu. Talvez essa pessoa pense que ninguém vai acreditar nela, né? E só que com tudo isso que aconteceu, eu entendi aquilo que Deus estava falando comigo, né? Entendi a mensagem de Deus pra mim naquela época, naquele tempo, que ainda serve pra hoje, né? Toda vez que eu lembro sobre isso, eu medito, eu tento me arrepender, eu tento, assim, voltar, né, à essência, voltar mesmo a adorar a Deus e tá no lugar onde Ele me chamou, gente. Muito obrigada por esses 7 dias de vídeos consecutivos, que Deus possa abençoar muito a sua vida e vamos que vamos. É isso, gente. Beijo pra vocês. Deus abençoe.